podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória e que virá meu Salvador, de Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Tornar a verdade tudo que eu sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, de Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, de Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Aleluia! Aleluia, meu irmão amado. Glória a Deus. Mais um SalmoCast. Que saudade! É mesmo, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Estamos hoje aqui para juntos meditarmos em mais um salmo da palavra do Senhor. Eu e meu amigo, pastor Jorge. Pastor Jorge, seja bem-vindo, meu pastor. Amém, pastor Miguel. Amém. Que bom estar aqui na presença, para você também que está conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre a sua vida e que você tenha um coração alegre aqui, como o salmista Davi, hein? Aleluia. Mesmo na guerra, está celebrando as vitórias que o Senhor lhe deu. Aleluia. Pastor Jorge, hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 68, que fala sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos. É um salmo de Davi. Diz assim, meu pastor, o Salmo 68. Levanta-se Deus, dispersa-se os seus inimigos. Da sua presença fogem os que aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Aleluia! Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram. A presença de Deus, o próprio Sinai se abalou, na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Aleluia! O Senhor deu a palavra grande à falange das mensagens das boas novas. Rei de exércitos, fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousarias entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm um brilho
flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está a escaparmos da morte. Aleluia! Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar. Falo-eis tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quião dos seus inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante atrás dos tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os procede. Os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor. Oriunda do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai o Senhor. Aquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Maravilha, Jorge, maravilha, Miguel. O que temos a dizer sobre esse salmo, meu pastor? Coisa boa, né? O salmista Davi que estava mesmo inspirado, alegre, satisfeito, né? Ali vê que o salmo é grande. O pastor Miguel correu mais do que as seleções da África aqui, né? Que corre 3 tempos. Correu bem, né? Correu bem. Então, esse salmo ele é uma explicação geral e detalhada ali, de exaltação do Senhor, né? É um hino de vitória, de celebração da grandeza de Deus. Da grandeza, é exaltação pura, que revela a majestade, poder, as forças da natureza e a história de Israel. A história de Israel também. A obra é amplamente, é grande esse salmo aí, ele é extenso, maravilhoso. O salmista Davi é interessante, né? Alguns escritores, eles questionam a autoria de Davi. Porque ele era um guerreiro, né? Ele era um guerreiro e, por ser um guerreiro, era um homem assim que eles consideravam Davi um homem de guerra, um homem bruto, um homem... Então eles achavam que Davi não tinha, mas só que Davi tinha um coração. Sim. A diferença de tudo é que Davi tinha um coração, e um coração agradecido, um coração apaixonado, um coração que se bebedava no amor de Deus, na graça divina do Senhor. E isso fazia toda a diferença. Ele era um guerreiro, mas era músico. Ele também era um poeta, ele tocava harpas. Escrevia salmos, poesias. Né? Poesia, mesmo sendo um guerreiro. Quer dizer, Davi era um guerreiro, um homem de guerra, um homem de luta, né? E habilidade física, mas tinha um coração sensível. E quando a gente tem um coração como o de Davi, a gente entende a voz do Senhor. Aleluia. Olha só o que o pastor Jorge está dizendo, meus irmãos. Davi era um guerreiro, um homem que estava preparado, mas ao mesmo tempo ele era um homem sábio, contrito e um coração humilde diante do Senhor. Porque ele sabia que tudo que ele tinha provinha de onde? Do Senhor, de Deus. E Deus sabia disso. E Deus até hoje procura pessoas que têm um coração parecido. Davi era um adorador.
É, Davi era um adorador. Tem uma certa escritora aí, cantora, que ela diz: o verdadeiro adorador, ele já amanhece adorando. sim, Ele já anoitece agradecendo a Deus, sim. louvando a Deus pelo livramento, pelas providências, pelas Aleluia, vitórias e tudo isso aleluia, aí. E já amanhece pensando no Senhor também. aleluia. Esse é o coração que adora o Senhor. Davi estava pensando aqui do verso 1 ao verso 6, nesse salmo, na grandeza de Deus, no seu poder sobre os inimigos. Né? Porque estava falando de luta, de guerra. E a gente Porque muitas vezes, né, pastor Jorge, fica assim entristecido porque a gente olha para o tamanho dos inimigos, enquanto Davi estava olhando para o Senhor. E isso. quando ele olha para o Senhor, ele diz: Senhor, não existe ninguém que possa estar competindo contigo. Tu és poderoso. O que é? É como, não é nem gota de água, né? Diz um salmo que esqueci agora o número, você pode procurar aí no Santo Google, que o Senhor ri das nações. Levanta-se as nações e o Senhor ri. O Senhor fica. E Davi sabia disso, ele lutou as guerras, né, É, que o Senhor lhe proporcionou. exato. É diferente do filho dele, de Salomão. Salomão teve um reino De paz. mais leve, É, mas Davi teve um reino de guerra, de lutas, né? sim. Por isso ele era um guerreiro, ele era um campeão do Senhor, mas que ele tinha um coração de um adorador, né? E na outra parte do salmo, ele declara como o Senhor guia, né? Como o Senhor, ele é guia do seu povo. Aí Aleluia. eu penso no Salmo 23, né? Salmo 23, ainda que eu tenha de passar pela sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Na jornada de Israel pelo deserto, o Senhor era o seu guia. Pastor, isso eu falando de Deus é o guia. Interessante como o poeta Davi ele diz assim no verso 5, o Senhor Deus é pai do órfão e juiz da viúva. Eram, digamos assim, duas classes muito fragilizadas na sociedade de Israel. Primeiro, o órfão. O órfão não tinha pai, não tinha quem o defendesse. E a viúva? A viúva não tinha o marido. Então, uma mulher desassistida do seu marido estava em perigo. Mas aqui o texto está dizendo que Deus é o pai do órfão e ele é o juiz da viúva. Ou seja, o Senhor Deus está presente para fortalecer, Com né? as suas providências, que ele Sim, fala de chuva, né? Ele fala de chuva. O que é chuva no deserto? Providência, providência. né, alívio. E o Senhor faz tudo isso. O Senhor falou de viúva, de órfão. O Senhor é que entra com a sua providência, com a sua proteção ali. E o salmista Davi, ele faz menção das providências do Senhor, ainda que no deserto, fugindo muitas vezes dos inimigos, né? É interessante que os outros povos tinham carro de ferro, tinham máquinas de ferro. Uhum. Israel tinha algo mais. Tinha Deus. Pastor. E olha só, ele diz assim, ó, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, olha, e ele fala mais ainda aqui, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação, ou seja, não importa o problema, a dificuldade, mas dia a dia é o Senhor que leva o nosso fardo. Diz ainda mais, Deus é o nosso libertador, verso 20, sim, Deus parte a cabeça dos inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Ou seja, não importa a quantidade dos inimigos, é Deus quem faz as coisas acontecerem. E, pastor, nós estamos agora num momento muito sensível, que nós estamos num ano eleitoral. Você que está vendo esse programa, quem sabe já passou disso daí, mas nós estamos vivendo agora num ano eleitoral e muitos estão aí lutando, dizendo que partido A, partido B, partido C vai trazer salvação, vai trazer melhorias. Nenhum partido é capaz de trazer melhoria para o povo. Somente Deus pode trazer a solução para o nosso país. Isso. Então, se Deus colocar homens ungidos, comprometidos com o reino de Deus, aí haverá mudança. Verdade. Mas nenhum partido político tem essa capacidade. O único que pode trazer mudanças
É a o Senhor. palavra. É E o ele Senhor. fala isso do verso 11 ao verso 14. Vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Né? Uhum. Ele convoca o pessoal, ele evoca a bravura e as conquistas de Deus que ele proporcionou a Israel. Aleluia. Do verso 11 ao verso 14, né? Então, ele apresenta o Senhor como um líder militar ali, Aleluia. que vai na frente do seu povo entre as guerras. Aleluia. Então, esse momento que nós estamos nos preparando para escolher um dirigente da nossa nação, devemos ter cuidado, meu irmão. Devemos ter cuidado. Se a gente puder escolher um dirigente desse país que teme a Deus, É verdade. que conta com Deus, né? E a gente vai ter o Senhor na nossa frente. A gente não vai confiar em carros, em cavalos, a gente vai confiar em Deus. Israel, ele nessa época aqui, era difícil o cobre. É. Os outros povos já conheciam o ferro, o cobre, mas Idade do bronze, né? idade do bronze, mas Israel conhecia a Deus. Talvez você esteja passando por um momento de luta, né? Talvez você esteja olhando, eu não tenho recursos para lutar. Você tem sim. Você tem o Senhor. Aleluia. O Senhor que vai na frente das nossas batalhas. Agora, esse Salmo 68 me veio linkado, pastor, também o Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fico pensando, sabe, o salmista Davi, que muitos questionam, alguns, né? Não são todos. Ele diz assim, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda que o mar ruja. Você já imaginou o mar rugir? O senhor e eu já conhecemos o mar e nós sabemos que não existe ninguém que consiga domar o mar. Terrível, né? Só o Senhor. É isso. E aí você observa que Davi diz, ainda que o mar ruja, ainda que a terra trema, mesmo assim, eu não temerei. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então aí você observa, quando a gente tem um coração voltado para Deus, é assim, eu não tenho recurso, pastor, eu estou sem recurso, meus recursos acabaram. Não acabou não, você tem Deus. Ele manda. Ele está no controle. Isso que o senhor está falando está lá no verso 32, pastor, diz assim, reinos da terra. Vejam, ele não está chamando Israel, não. Está chamando todo mundo, como o senhor falou. Os grandes. Os né? grandes. Cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus e os céus da antiguidade, esse que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Isso. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais, ou seja, no universo. Ó Deus, ele conclui. E eu gostaria que você concluísse com a gente e para a sua vida, você clamasse para você, meu irmão, que você pegasse esse Salmo 68 e gravasse no seu coração isso aqui. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder a seu povo, bendito seja Deus. Você é povo de Deus, nós somos ovelhas do seu pasto, então nada irá nos faltar, nada irá nos acometer, se o Senhor está sobre nós, e Ele está sobre nós. É que o Salmo 68 diz. Maravilha. E o que podemos dizer, pastor? Olha, esse salmo aqui, concluímos no seu final, era no tempo da monarquia. Sim. Né? E Davi era rei. Você já imaginou Ah. um rei que tem essa visão? Aleluia. Que tem a visão de glorificar a Deus pelos seus feitos. Né, um rei que tem um coração voltado, um adorador, um rei que não é errado. Aí a gente vai, e se de repente o futuro presidente for um adorador do Senhor, que louve ao Senhor, né, lutas virão. Exato. E as piores lutas são as lutas internas. Isso tem tudo a ver com aquela música, né? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim.
e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus que nos livra, nos guarda e nos dá a vitória. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe a sua vida e, se Ele permitir e não tiver voltado, estaremos juntos aqui no próximo SalmoCast. Amém, meu pastor? Amém, amém. Deus te abençoe.